Kim Jong-un, satélite da Coreia do Norte, é guardião do espaço e mira em monitorar inimigos. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou a administração central da engenharia aeroespacial do estado com a sua filha, onde foi fotografado com cientistas e técnicos que lançaram com sucesso um satélite de reconhecimento. O líder da nação denominou o satélite o guardião do espaço e mira na observação das ações das forças inimigas, escreve a Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA. Relatos que o lançamento do aparelho espacial fez uma grande contribuição para reforçar a prontidão de combate às capacidades de autodefesa das Forças Armadas da Coreia do Norte. Kim Jong-un chegou à administração espacial acompanhado por sua filha, conhecida na mídia estrangeira como Kim Joo-ae. Nesta ocasião, o líder norte-coreano vestia um casaco de couro preto e a sua filha envergava um sobretudo preto com pele. Kim Jong-un descreveu o lançamento do satélite como um evento notável que permitiu possuir um satélite de reconhecimento, um guardião do espaço, uma mira poderosa que monitora constantemente as ameaças militares e a atividade de forças hostis, e como uma vitória inestimável, a ponto comunicado da KCNA. O líder norte-coreano observou que esta vitória foi graças às decisões do partido do governo do país, patriotismo e trabalho duro de cientistas e outros profissionais. Após 2 tentativas mal sucedidas em maio e agosto, a Coreia do Norte finalmente colocou em órbita o seu satélite de reconhecimento militar Maling Yong-1 na terça-feira, 21 de 11 de 2023. O Ocidente está em uma posição fraca e será incapaz de formar mais um exército para a Ucrânia, diz mídia. O Ocidente está em uma posição fraca, ele quer a paz, mas para a Rússia não faz sentido concordar agora, disse o economista britânico Philip Pilkington em um artigo no portal britânico Unread. Os líderes ocidentais pensam a geopolítica como se lá fora fosse 1823 e não 2023. E sua influência na arena mundial está se esvanecendo diante de nossos olhos agora, quando as opções militares se esgotaram. Eles querem a paz, mas estão em uma posição fraca, disse o especialista. Segundo o economista, o conflito na Ucrânia enfraqueceu a economia europeia. O aumento dos preços das fontes de energia eliminou a base produtiva da Europa e a privou de competitividade no mercado mundial, observou Pilkington. Ele disse que o Ocidente já tinha esgotado todos os recursos para apoiar a Ucrânia e não lhes iria construir outro exército. O economista destaca que o colapso da indústria dos Estados Unidos e aliados levou a uma escassez de munições, enquanto a Rússia mostrou que, se necessário, pode facilmente produzir um número incrível de projéteis de artilharia. Surge a questão por que os russos deveriam se sentar à mesa de negociações se estão avançando nas áreas estratégicas importantes, indagou Pilkington. Ultimamente, a mídia ocidental tem relatado cada vez mais que os Estados Unidos e a União Europeia começaram a se cansar do conflito ucraniano e o apoio a Kiev está enfraquecendo. Recém-possada chefe da Marinha americana diz que dissuasão da China é prioridade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos seguirão trabalhando com aliados para combater as crescentes capacidades militares de Pequim, disse a recém-possada chefe de operações navais norte-americana na Coreia do Sul na sexta-feira, 24 de 11 de 2023. A região Indo-Pacífico continua a ser a principal prioridade dos Estados Unidos, disse a almirante Lisa Franchett em um briefing online a partir da Coreia do Sul ao encerrar uma visita de uma semana à região. A operar em conjunto, continuando a construir a nossa interoperabilidade através de exercícios, treino e planeamento dos Estados Unidos e todos os seus aliados e parceiros continuarão a dissuadir a China e outros potenciais adversários em todo o mundo, disse Franchen, citada pela agência Bloomberg. Washington e Pequim tentaram recentemente estabilizar os laços com os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, reunidos no início desse mês, mas persistem divergências sobre questões como a comercialização de semicondutores e as navegações no Mar Sul da China. Esta semana, os militares estadunidenses reiniciaram as patrulhas com as Filipinas em águas disputadas. A Marinha prosseguirá as operações e o planeamento com Manilha e possivelmente expandirá as atividades com parceiros que pensam da mesma forma, acrescentou o almirante Franchett, veterana naval de 59 anos que subiu ao cargo máximo da força. No dia 2 deste mês, obteve um marco com sua nomeação, visto que é a primeira vez que uma mulher é indicada para chefiar um ramo do serviço militar do Pentágono. Netanyahu só seguirá no poder se mantiver guerra na faixa de Gaza, diz analista israelense.
Em queda livre de popularidade desde o início da guerra, que já deixou mais de 14.800 palestinos mortos só na faixa de Gaza, a única forma do primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu continuar sua carreira política, permanecer no poder e prosseguir com a operação militar contra o Hamas, afirmam especialistas israelenses da Sputnik. De acordo com a pesquisa do Canal 12 de Israel, publicada em 16 de novembro, caso as eleições fossem hoje, a coalizão liderada por Netanyahu teria apenas 45 assentos no Knesset, a Câmara dos Deputados de Israel, enquanto o bloco de oposição conquistaria até 70% dos assentos. Ainda segundo o levantamento, cerca de 45% dos entrevistados preferem ver Benny Gantz, um general aposentado do Exército que atua como ministro sem pasta desde 2023, como premier do país, enquanto só 25% votariam em Netanyahu. O apoio ao governo liderado por Netanyahu é muito baixo, menos de 20%. O nível de apoio ao Exército é muito alto, de mais de 90% no momento. Com uma baixa popularidade, você não pode começar ou encerrar uma guerra, só pode continuar, disse Zev Kanin, especialista político israelense da Universidade Bar-Ilan, em Ramat Gan, a Sputnik. Os combates entre as tropas israelenses e os Hamas foram interrompidos nesta sexta-feira, 24 de 11 de 2023, pela primeira vez desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, em uma trégua que vai durar 4 dias para a libertação de reféns e a chegada de ajuda humanitária. Por outro lado, a baixa classificação significa que Netanyahu terá que ganhar pontos em nível nacional. Entre os israelenses, o nível de apoio para a continuação da operação militar contra o Hamas é sem precedentes. Ele sabe disso, disse Kanin. O apresentador de TV, editor e roteirista israelense Vladimir Beider ecoou os comentários de Kanin em uma entrevista à Sputnik e disse que os israelenses apoiam o cessar-fogo humanitário condicional em Gaza para libertar os reféns, mas exigem que a guerra contra o Hamas continue. Mesmo com a pressão internacional, todos nós esperamos que a guerra contra o Hamas continue. Em Israel não apoiamos um cessar-fogo incondicional. As pausas humanitárias diárias devem ter um caráter limitado para libertar os reféns. Os israelenses não aprovarão o fim da guerra nesse estágio, disse ele. No entanto, Biden argumentou com os motivos políticos, incluindo a tentativa de Netanyahu de evitar ser responsabilizado pelos fracassos de 7 de outubro e salvar sua posição, desempenharia um papel fundamental na decisão de continuar a guerra ou declarar uma trégua. Quando se trata da segurança do país, os motivos políticos ficam em segundo plano, disse ele. Pesquisas recentes apontam que quase 80% dos israelenses acreditam que Netanyahu deveria renunciar, mas somente após a guerra, isso por conta do fracasso em garantir a segurança do país durante um ataque surpresa do Hamas. Israel declarou guerra ao Hamas no dia 7 de outubro, quando foi alvo de ataques sem precedentes vindos da faixa de Gaza que conseguiram driblar o sistema de defesa antimísseis, além de uma incursão terrestre que provocou pelo menos 1.200 mortes. Em resposta, as forças armadas de Israel iniciaram uma operação contra o Hamas. Em poucos dias, os militares tomaram controle de todas as localidades na fronteira de Gaza e começaram a realizar ataques aéreos sem alvos, incluindo civis do território do enclave. Além disso, o país anunciou o bloqueio total da faixa de Gaza, interrompendo o fornecimento de água, alimentos, eletricidade, medicamentos e combustível. No final de outubro, começou a fase terrestre da operação israelense no enclave. A cidade de Gaza foi cercada por forças terrestres israelenses e o enclave foi efetivamente dividido em parte sul e norte. O conflito palestino-israelense, relacionado a interesses territoriais, tem sido fonte de tensões e conflitos na região por muitas décadas. A decisão da ONU de 1947 determinou a criação de 2 estados, Israel e Palestina, mas apenas o israelense foi estabelecido. O êxodo médico. Brasil bate recorde de roubo de armas e munições do Exército. Média de 2023 são de 5 casos por mês. Armamentos de grosso calibre são os alvos preferidos dos furtos e roubos de arsenais do Exército. De 67 armas desviadas de quartéis desde 2013, 40 eram metralhadoras, fuzis e espingardas. Em outubro, 21 metralhadoras do Exército Brasileiro foram roubadas de uma unidade da Força localizada em Barueri, na Grande São Paulo. O caso teve forte repercussão e chamou a atenção para o histórico recente de armas e munições roubadas da Força no país. De acordo com o levantamento feito pelo jornal O Globo, através de dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação, o Exército registrou 48 ocorrências de desvio de armamentos e munições até outubro. Uma média de quase 5 por mês. O número já é o maior dos últimos 10 anos e a evidencia que o furto ocorrido em outubro não foi um caso isolado. Ainda segundo a mídia, o arsenal roubado ou furtado de quartéis apenas neste ano soma pelo menos 460 munições, 3 pistolas, 21 metralhadoras e 2 fuzis.
Os registros estão espalhados por 7 das 12 regiões militares do país. A maior quantidade foi levada em São Paulo. Os dados também mostram que mais de 26,4 mil munições foram furtadas em instalações militares nos últimos 10 anos, sendo esse o material bélico mais extraviado do Exército. Entre as armas, a maioria são as de grosso calibre, como fuzis, metralhadoras e espingardas, que têm uso restrito pelas Forças de Segurança. O coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, apontou que o processo de seleção do Exército acaba por propiciar a entrada de jovens não comprometidos com a disciplina requerida, o que representa uma vulnerabilidade. Eles passam pelo serviço obrigatório, recebem um treinamento militar mínimo, conhecem um pouco mais das estruturas e isso pode, de certa forma, gerar um conjunto de vulnerabilidades, juntamente porque eles passam a conhecer como funciona. Depois de não se engajarem, podem levar essa informação adiante ou eles mesmos realizarem os roubos e furtos, analisou o coordenador ouvido pela mídia. Ao mesmo tempo, a diretora do Instituto Igarapé, Melina Rizzo, destaca que os furtos e roubos em arsenais das Forças Armadas são uma das grandes fontes de abastecimento de armas do crime organizado no Brasil. A falta de controle de armazéns do Exército gera essas ocorrências que abastecem o arsenal do crime, afirmou. Em relação ao caso do arsenal de guerra de Barueri, com a ajuda dos policiais paulistas e fluminenses, a força conseguiu recuperar um mês após o crime 19 das armas. 2 ainda estão desaparecidas. Ao jornal, o Exército informou que todas as ocorrências são investigadas, cabendo a cobertura de inquérito policial militar para aqueles que apresentam indício de crime e processo de apuração de transgressão disciplinar para outros casos, acrescentando que os militares cuja investigação concluir que cometeram crimes ou transgressões disciplinares são punidos com rigor, na forma da lei. A mídia relata que também pediu dados de furto e roubos de armas e munições em instalações da Marinha e da Aeronáutica, mas as duas forças não fornecem as informações. China disse que a Europa não deve temer trabalho com Pequim e isenta alguns países europeus de visto. Em uma medida rara que visa a uma maior abertura do país e ao aumento de fluxo de turistas, Pequim anunciou hoje, 24 de 2023, que cidadãos de França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha e Malásia serão isentos temporariamente vistos para entrar em seu território. Em 1º de dezembro a 30 de novembro de 2024, os cidadãos desses países que forem à China para negócios turismo, visitar parentes e amigos ou transitar por não mais de 15 dias não precisarão de visto, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira, 24 de 11 de 2023, segundo a agência AP News. Além do turismo, Pequim procura estabelecer a sua imagem em todo o mundo depois de entrar em conflito com muitos países ocidentais sobre várias questões, incluindo a CV-19. Os direitos humanos, Taiwan e o comércio, escreve a mídia. Uma pesquisa feita pela think tank Peak Research, publicada em junho e realizada em 24 países, revelou que as opiniões sobre o gigante asiático eram globalmente negativas, com 67% dos adultos expressando opiniões desfavoráveis. A ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, que está em Pequim, afirmou que a notícia era um excelente anúncio por ocasião da minha visita ao meu homólogo Wang Yi, em uma coletiva de imprensa conjunta entre Colonna e Wang. Também hoje, 24, o chanceler chinês disse que a Europa não deveria ter medo de trabalhar com a China por causa da concorrência, relata a agência Reuters. Ouviremos as vozes das empresas europeias e resolveremos seriamente os problemas dos investidores estrangeiros na China, afirmou Wang. As autoridades europeias prometeram repetidamente reduzir a dependência econômica da China em setores críticos. É claro que haverá concorrência na cooperação, mas não devemos ter medo da cooperação por causa da concorrência. O maior risco do qual precisamos nos livrar é o da incerteza trazida pela ampla politização, disse Wang, acrescentando que a dependência mais necessitada de redução é protecionismo. Wang continuou enfatizando que enquanto a China e a Europa derem as mãos, não haverá confrontos de campo, não haverá divisões mundiais, não haverá nova Guerra Fria. O chanceler também disse que espera aprofundar os intercâmbios tradicionais com a França nas áreas nuclear, civil e aeroespacial e explorar áreas emergentes como educação e pesquisa científica. Nova tática de duplo ataque com mísseis Iskander-M surpreende soldados ucranianos. O exército russo introduziu uma nova estratégia destinada a reforçar a eficácia dos ataques contra alvos na frente ucraniana. O ataque duplo com complexo de mísseis táticos operacionais Iskander-M. Relatórios recentes destacam o uso especial de tal sistema de mísseis que envolve o lançamento simultâneo de múltiplos projéteis contra um alvo específico.
O diferencial da tática é o ataque subsequente, executado após um intervalo de tempo pré-determinado. Recentemente, esse método foi aplicado para destruir por inteiro uma base das Forças Armadas Ucranianas em Zaporozhye. Inicialmente foram lançados 2 mísseis, seguido por um projeto de finalização cronometrado. O ataque secundário ocorreu quando os soldados ucranianos se reuniram no ponto de impacto, resultando em muitas baixas. A mudança tática pegou as tropas ucranianas de surpresa, prejudicando a resposta habitual a ataques de projetos solitários. A implantação sincronizada sinaliza indiretamente o aumento do fornecimento de mísseis táticos operacionais da indústria de defesa russa às Forças Armadas. O Ministério da Defesa da Rússia informou na sexta-feira 24 que as Forças Armadas da Rússia repeliram na última semana 22 ataques das tropas ucranianas na direção de Donetsk, tendo o adversário perdido mais de 1.680 soldados. No total, durante a realização da operação militar especial, foram eliminados 537 aviões, 255 helicópteros, 9.165 veículos aéreos não tripulados, 442 sistemas de defesa antiaérea, 13.586 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.185 lançadores múltiplos de foguete, 7.166 peças de artilharia de campanha e morteiros e 15.572 veículos militares especiais, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. O Canadá vai enviar mais de 11 mil fuzis e 9 milhões de munições para a Ucrânia. O Canadá vai enviar mais de 11 mil fuzis de assalto e 9 milhões de cartuchos de produção própria para a Ucrânia, disse o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, nesta sexta-feira 24. Em entrevista coletiva após uma reunião com líderes da União Europeia, o primeiro-ministro afirmou que a Ucrânia continua a precisar de apoio para sua defesa. Em seguida, Trudeau anunciou a doação dos materiais bélicos. O Canadá está doando mais de 11 mil rifles de assalto e mais de 9 milhões de cartuchos de munição produzidos pela Colt Canadá em Ontário. A Rússia já encaminhou uma nota aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte para falar sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer carga com armamento enviado para a Ucrânia se tornará alvo legítimo para os russos. Lavrov também afirmou que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, da qual o Canadá faz parte, estão diretamente envolvidos no conflito na Ucrânia, não apenas em relação ao fornecimento de armas, mas também por meio do envio de pessoal. A Áustria adverte a União Europeia contra ver a Ucrânia com óculos cor-de-rosa e os Balcãs com lente de aumento. Em entrevista à mídia britânica, o ministro austríaco criticou a atual abordagem da União Europeia contra a Ucrânia e os Balcãs ocidentais, que vê como campo minado a integração dos últimos com o bloco europeu. Os líderes da União Europeia não devem favorecer a Ucrânia em detrimento dos países dos Balcãs ocidentais. Quando decidirem em dezembro se abrirão as negociações de adesão ao bloco, argumentou o ministro das Relações Exteriores da Áustria. Em 8 de novembro, a Comissão Europeia recomendou ao Conselho Europeu a abertura de negociações de adesão com a Ucrânia a Moldávia. Assim que o grau necessário de cumprimento dos critérios de adesão tenha sido alcançado, a Albânia, Bósnia, Macedônia do Norte, Montenegro e a Sérvia são os países candidatos à adesão à União Europeia. Kosovo apresentou seu pedido de adesão em dezembro de 2022. Espera-se que os líderes da União Europeia decidam em uma cúpula em dezembro de 2023 se aceitam a recomendação da Comissão. Em entrevista publicada na quinta-feira, 24, no jornal britânico Financial Times, Alexander Schallenberg alertou para um desastre geoestratégico se a Comissão Europeia olhar para os países dos Balcãs com uma lente de aumento e ao mesmo tempo olhar para a Ucrânia com óculos cor-de-rosa. Não se pode ter certos grupos na faixa rápida e outros na faixa de serviço, advertiu ele, questionando o tratamento preferencial da Ucrânia devido ao conflito com a Rússia. Temos que começar uma guerra nos Balcãs para chamar a atenção deles, perguntou ele, citando as palavras de Edi Rama, primeiro-ministro da Albânia, que no final de agosto propôs em tom de brincadeira que se deveria atacar os países dos Balcãs ocidentais para que pudesse conseguir uma adesão mais rápida. Ele pediu que a União Europeia não permitisse que a Rússia e a China aumentassem sua influência na região. Temos que enviar um sinal a terceiros. Esses países são nossos, fazem parte da nossa família, disse ele, alertando sobre as consequentes negociações paralisadas com a Sérvia, que tem um relacionamento próximo com Moscou. Pela primeira vez temos pesquisas na Sérvia em que a maioria relativa não é mais a favor da União Europeia. Isso deveria fazer soar o alarme de todos nós. Estamos perdendo-os, sublinhou.
Hamas está ganhando em Gaza. Militar dos Estados Unidos explica por que o cessar-fogo é derrota para Israel. O cessar-fogo recentemente anunciado é uma bênção tanto para os palestinos como para os israelenses. Uma chance de troca de prisioneiros, de distribuição de ajuda humanitária e para as emoções de ambos os lados do conflito acalmarem, escreveu o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, na Sputnik. Enquanto o cessar-fogo negociado entre Israel e Hamas pelo Qatar foi mutuamente acordado entre as duas partes, que ninguém se deixe enganar que isso não é mais do que uma vitória para o Hamas. Israel tinha tomado uma posição muito agressiva de que, dado o seu objetivo declarado de destruir o Hamas como organização, não concordaria com o cessar-fogo sob quaisquer condições. O Hamas, por outro lado, tinha conseguido alcançar um dos seus principais objetivos ao iniciar a atual rodada de combates contra Israel para a libertação de prisioneiros palestinos, em particular mulheres e crianças detidos por Israel. Visto dessa perspectiva, o cessar-fogo representa uma vitória importante para o Hamas e uma derrota humilhante para Israel, aponta Winter. Uma das principais razões por detrás da derrota israelense em 7 de outubro foi o fato de que o governo de Israel estava convencido de que o Hamas nunca atacaria. Independentemente do que os analistas de inteligência encarregados de monitorar a atividade do Hamas em Gaza estavam dizendo, o ataque de 7 de outubro do Hamas não foi uma operação independente, mas parte de um plano estratégico que possui 3 objetivos principais. Colocar de volta a questão de um Estado palestino no foco do discurso internacional, liberar os milhares de prisioneiros palestinos mantidos por Israel, de obrigar Israel a cessar e desistir de sua profanação da mesquita Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. O ataque de 7 de setembro tinha como alvo humilhar Israel ao ponto de irracionalidade para garantir que qualquer resposta israelense seria ditada pela necessidade emocional de vingança, em oposição à resposta racional destinada a anular os objetivos do Hamas, ao infligir uma derrota humilhante a Israel que destruiu tanto o mito da invencibilidade israelense em relação às forças de defesa de Israel quanto à infalibilidade em relação à inteligência israelense e ao tomar centenas de israelenses como reféns antes de se retirarem para o seu esconderijo subterrâneo em Gaza. O Hamas atraiu Israel para uma armadilha para a qual o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu previsivamente correu, ressalta Ritter. De acordo com ele, a principal razão da derrota de Israel até hoje é o próprio Israel. Depois de morder a isca e cair na armadilha do Hamas, Israel passou a executar a doutrina Dayan contra a população palestina de Gaza, realizando ataques indiscriminados contra estruturas civis em flagrante desrespeito pela lei de guerra. Estima-se que 13 mil civis palestinos foram mortos por esses ataques, incluindo mais de 5 mil crianças. Muitas mulheres de outras vítimas permanecem enterradas sob os escombros de suas habitações destruídas. Por fim, o especialista aponta que o Hamas está fazendo mais do que sobreviver, está ganhando, tendo combatido as forças de defesa de Israel até um impasse no campo de batalha. O Hamas viu cada um de seus objetivos estratégicos neste conflito se concretizarem. O mundo está articulando ativamente a necessidade absoluta de uma solução de 2 estados, como pré-requisito para a paz duradoura da região. Palestinos mantidos prisioneiros por Israel estão sendo trocados pelos israelenses, feitos refém pelo Hamas. E o mundo islâmico está unido na condenação da profanação por Israel da mesquita de Al-Aqsa. Por que o programa espacial da Coreia do Norte é mais avançado do que o brasileiro? Pergunta. Analistas debatem. Enquanto a Coreia do Norte inaugura a nova era de poder espacial com seu novo satélite de reconhecimento, o Brasil sofre com sazonalidade no investimento para o setor. Afinal, por que o programa de Pyongyang ultrapassou o brasileiro? Pergunta. Esta semana, a Coreia do Norte anunciou oficialmente ter lançado com sucesso seu primeiro satélite militar. Segundo o líder norte-coreano Kim Jong-un, o satélite inaugurou a nova era de poder espacial para o país. De acordo com informações da Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA, o lançamento garantirá a proteção do país contra movimentos perigosos e agressivos de forças hostis. O satélite de reconhecimento Yong-1 foi colocado em órbita após 2 tentativas mal sucedidas realizadas em maio e agosto deste ano. O lançamento desta semana também foi o primeiro bem sucedido para o veículo lançador norte-coreano Kolima 1. Esse é o 5º satélite norte-coreano a ser colocado em órbita, mas o primeiro destinado a cumprir tarefas militares e de reconhecimento. De acordo com a KCNA, o líder Kim Jong-un teria tido acesso à imagem da base norte-americana de Guam poucas horas após o início do funcionamento do equipamento. O evento atesta para mais um sucesso do programa aeroespacial da Coreia do Norte, que está sob sanções internacionais impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.
O programa espacial norte-coreano é um programa bem desenvolvido e avançado, dadas as condições do país isolado e sancionado pelos Estados Unidos e pela ONU, disse o presidente do Centro de Estudos Políticos SONG no Brasil, Lucas Rubio. O nível técnico que os engenheiros norte-coreanos conseguiram alcançar é realmente impressionante, muito à frente de países com muito mais potencial e oportunidades. Segundo ele, o satélite completará as capacidades defensivas da Coreia do Norte, que já conta com mísseis balísticos intercontinentais como o Wing-Song-14 e Hwasong-15, testados em 2017. O próprio Kim Jong-un anunciou que, se antes a Coreia do Norte tinha um punho de longo alcance, agora ela também tem olhos de longo alcance, disse Rubio. Com esse novo satélite militar, a Coreia do Norte certamente será capaz de prever com muito mais facilidade por meios próprios as movimentações no Pacífico, importante espaço de manobra dos Estados Unidos. O lançamento considerado pelos Estados Unidos uma violação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU que impõe limitações ao Programa de Desenvolvimento de Tecnologia de Mísseis Balísticos norte-coreano. Kim Jong-un está exercendo o direito comum a todos os países à autodefesa. Se os Estados Unidos possuem bases militares, satélites, radares, assim e todos os tipos de aparatos, não só ao redor de suas fronteiras, como também em todos os cantos do mundo, porque a Coreia do Norte não pode vigiar seus arredores? Pergunta. É uma pergunta simples e lógica que muitas pessoas não se fazem, considerou Rubio. O Brasil ficou para trás? Pergunta. O desenvolvimento do programa aeroespacial norte-coreano contrasta com o brasileiro, que enfrenta dificuldades desde o acidente na base de Alcântara em 2003, que destruiu o foguete brasileiro VLS-1, VO3 e vitimou 21 técnicos civis capacitados. O programa espacial brasileiro chegou a grandes êxitos no começo dos anos 2000 e contou com o trabalho coletivo de milhares de técnicos e cientistas altamente capacitados, considerou Rubio. Mas ele foi duramente sabotado e indesejado por potências estrangeiras que, infelizmente, possuem grande histórico de interferência nos assuntos internos do nosso país. O professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do Maranhão e fundador da Acrux Aerospace, Dr. Oswaldo B. Loureda, lembra que o programa brasileiro mantém caráter estritamente civil e não precisa do desenvolvimento de tecnologia de mísseis balísticos para se desenvolver. É possível desenvolver tecnologias de veículos lançadores sem necessariamente desenvolver tecnologia de mísseis balísticos, disse Loureda à Sputnik Brasil. O foco do Brasil sempre foi no uso 100% civil de veículos lançadores. O professor nota que o Brasil tem satélites avançados, como o satélite de observação Amazônia 1, lançado em 2021, totalmente projetado e operado por cientistas brasileiros. Hoje, o INPE está revisando esse satélite para que ele seja de menor porte e mais leve. Há um consórcio de empresas formado para desenvolver satélites ópticos menores, modernos e eficientes, que serão os mais modernos do Brasil, relatou Loureda. O setor de lançamento de foguetes também avança, em particular com o projeto do veículo lançador de microsatélites, VLM. No início de novembro, o Instituto da Aeronáutica e Espaço divulgou a realização de testes bem-sucedidos com o veículo, reportou a Força Aérea Brasileira. Além do programa capitaneado pela IAE, consórcio de empresas nacionais apoiado pela financiadora de estudos e projetos e pela Agência Espacial Brasileira, está engajado no desenvolvimento de veículos lançadores de pequeno porte. O nosso maior desafio é a falta de investimentos e da previsibilidade desses investimentos, apontou o professor de Engenharia Aeroespacial. O setor sofre muita sazonalidade e a variação em matéria de apoio governamental. No momento estamos vendo um período de grandes investimentos no setor, mas nos últimos anos não era dessa forma. Para ele, o programa brasileiro deve ser liderado pelo Estado, já que é crucial para o desenvolvimento do Brasil como nação soberana. O presidente do Centro de Estudos de Políticas SONG do Brasil, Lucas Rubio, concorda e sugere que programas estratégicos sejam tratados como política de Estado, não de governo. Investimento massivo em pesquisa e autonomia científica nacional é o único caminho para o sucesso em muitas áreas ambicionadas por qualquer país desenvolvido. Pretende a ser
Nessa área, a Coreia do Norte, com apenas uma minúscula fração do nosso território, população e economia, está anos-luz na nossa frente, concluiu Rubio. Nesta terça-feira, a Coreia do Norte lançou o satélite de reconhecimento Maling-Yong-1 a partir da costa oeste do país. O lançamento levou à suspensão do acordo assinado entre a Coreia do Sul e Coreia do Norte em 2018, que impunha restrições à atividade militar na fronteira entre os dois países. O Japão atira 1 trilhão de ienes para competir com o setor espacial da China, Índia e Coreia do Norte. Tóquio expressou sua vontade de competir na arena internacional, citando a concorrência internacional cada vez mais intensa na área da exploração espacial. O governo japonês decidiu reservar 1 trilhão de ienes para o desenvolvimento espacial. O plano foi anunciado dias antes de a Coreia do Norte ter lançado um satélite militar. O projeto de lei aprovado pelo gabinete do primeiro-ministro Fumio Kishida cria um fundo que a Agência de Exploração Aérea Espacial do Japão poderá distribuir em forma de subsídios para pesquisa e desenvolvimento e fundos de startup para novas empresas. O financiamento era necessário para impedir que o Japão ficasse atrás da concorrência internacional cada vez mais intensa, disse Sanya Takaishi, ministro da Segurança Econômica. Anteriormente, a JAXA se limitava a oferecer consultoria técnica aos recém-chegados ao setor aeroespacial japonês, devido a não ter orçamento para investimentos. A Coreia do Norte exibiu nesta semana seu novo foguete de lançamento Poleman, após colocar em órbita o satélite de vigilância Maling-Yong-1. Enquanto isso, a China também planeja trazer de volta as primeiras amostras de solo do Polo Sul lunar com a missão Chang'e 6, e a Rússia anunciou sua intenção de enviar uma missão tripulada à Lua na próxima década. A Índia também lançou a primeira missão de sonda da região polar sul da Lua no início desse ano.